Olá, tudo bem com você? Bem-vindo a mais essa aula. Então, nessa aula a gente vai aprender um pouco sobre pontos de interrupção. Então, quando a gente está programando, é comum a gente ter que entender, parar o código em algum lugar para poder ver o que está acontecendo, como que está determinada variável, qual que é o estado de determinada variável. E para isso, existe um recurso aqui no VBA Excel que é bastante útil, né? A gente usa bastante desse recurso para poder ter um pouco mais de controle enquanto o código está rodando, a gente consegue parar o código e verificar o que está acontecendo. Então, eu vou pedir para você abrir o seu VBE, eu vou abrir o meu também, e para a gente trabalhar aqui, eu vou inserir um módulo. Eu vou criar também uma sub e vou nomear ela de debugar código. Tá? Vou fazer aqui o seguinte, eu vou declarar uma variável, chamar ela de número 1 como single. Vou declarar uma segunda variável, vou chamar de número 2, também como single. E vou declarar uma variável chamar de resultado, também como single. Tá? Vou atribuir aqui para minha variável número 1 o valor de 123. A minha variável número 2, eu vou atribuir o valor de 30, tá? E o resultado vai ser, por exemplo, opa, esqueci aqui, escrevi errado. Resultado vai receber, vou fazer uma conta qualquer aqui só para a gente entender, tá? Número 1 multiplicado por número 2, tá? Dividido por número 1 mais a variável número 2. Só um exemplo rápido aqui para a gente entender, ok? Então, o que acontece, gente? Conforme eu falei, se nós viermos aqui no menu e clicarmos no botão Run, né, para iniciar a rotina, ou clicar no F5 no teclado, o que, que vai acontecer? Olha só, parece que não está acontecendo nada, correto? Mas na verdade sim, está acontecendo sim. Aqui por trás, o VBA está rodando esse código, o que acontece é que a gente não tem o controle, a gente não consegue ver, ele está rodando em velocidade de execução, né? Então eu estou clicando aqui para mostrar para vocês e na verdade está rodando. E a gente consegue enxergar disso rodando. Eu vou colocar aqui um debug.print para mostrar para vocês que realmente está rodando e vou pedir para mostrar o valor da minha variável resultado. Vou vir aqui no menu visualizar, tá? O meu está como view porque meu Excel é em inglês, mas no seu, se for português, está como visualizar. E vou pedir aqui para mostrar a janela a janela imediata, de visualização imediata. Vai abrir essa janelinha aqui. Uma outra forma de mostrar essa janela é pressionar o Ctrl no teclado e apertar a tecla G, G de gato. Vai aparecer. Eu vou fazer o mesmo procedimento. Eu vou posicionar o mouse aqui embaixo e vou clicar aqui no botão do play. Perceba que aqui embaixo agora, ó, ele vai mostrar o resultado desse cálculo que nós fizemos aqui. Vamos lá? Vou clicar. Olha lá, ó, perceba? Deu 60. Se eu clicar de novo aqui, 60 mais uma vez. Tá vendo? Então realmente está acontecendo, só que a gente não tem o controle porque está passando muito rápido. Ele passa aqui em velocidade de execução do código. Legal? Agora você me pergunta, Fernando, como é que eu faço para interromper o código em algum dado momento? Existe aqui no menu de debug, aqui ó, breakpoint, toggle breakpoint, tá? Ou a tecla F9. Eu posso posicionar o meu cursor aqui na linha que eu quero interromper o meu código, tá? Vou até o meu teclado e pressiono F9. Perceba que ele mudou a cor aqui, né? Colocou um tom de marrom aí na linha. E agora note o que, que vai acontecer. Eu vou clicar novamente para rodar o meu código. Tá vendo? Ó? Ele não imprimiu aqui, porém aonde a linha estava selecionada, né, onde nós selecionamos lá com a tecla F9, ele acabou parando, ele deu um stop no código.
tá? Então aqui a gente consegue verificar o que está acontecendo. E eu consigo voltar a executar o meu código com o F8. Com o F8 eu vou no passo a passo, né? Olha lá, mostrou o resultado, ok? Além disso, se eu parar o mouse, é que aqui eu já executei até o final. Então eu vou executar de novo, vou clicar no F5 agora no meu teclado, ele executou até lá. Uma vez que o código está em execução, se eu parar o mouse aqui em cima da variável, eu consigo verificar qual que é o valor daquela variável naquele instante. Percebam? Ok? Então eu vou clicar mais uma vez F5 e ele vai finalizar a execução do código. Legal. Uma outra maneira de eu fazer isso, só que sem ponto de interrupção, né, sem posicionar o F9. Ah, só um detalhe. Além da tecla F9, se eu vir com o meu cursor do mouse aqui, ó, nessa abinha cinza e clicar, eu também consigo colocar um ponto de interrupção, tá? Conforme dá para ver aí na sua tela, eu consigo colocar vários pontos de interrupção, com exceção no nome da variável. O nome da variável a gente não consegue interromper. Mas no nome da sub, na atribuição de variável, em texto, a gente consegue interromper o código. Legal? O que eu vou fazer aqui agora é o seguinte. E se eu quiser desde o início saber o que está acontecendo? Eu tenho duas opções. Ou eu posso clicar aqui e já interromper desde o início, ou aqui no meu procedimento, né, eu posso debugar o código. Ou seja, eu posso clicar com a tecla F8 do teclado, ó, perceba, eu cliquei F8, ele começou a executar o código. Cliquei F8 mais uma vez, a linha que está colorida de amarelo, ela ainda não foi executada. Ela vai ser executada no próximo F8. Se eu parar o meu mouse aqui, a variável número 1 vale 0. Eu vou clicar no F8, agora sim, depois que eu cliquei em F8, o 123 foi atribuído à minha variável número 1. Da mesma forma, número 2, da mesma forma o resultado. Assim como vai acontecer aqui na impressão aqui embaixo, tá? Ok? Então é dessa forma que a gente debuga o código, que a gente tem um controle maior para poder verificar quanto que está valendo uma variável naquele instante, qual o estado da minha variável, se ela tem atribuição, se não tem. Beleza? Então a gente usa clicar, né, aqui na linha que eu quero estopar o código, ou eu vou lá no menu Debug e clico no Toggle Breakpoint. Ou ainda, né, posiciono o cursor do mouse na linha que eu quero parar e dou um F9 no teclado. Legal? Bacana. Um outro assunto que a gente vai ver nesse vídeo aqui é o seguinte. Falando de variável, quando a gente está programando, é bem interessante que nós tenhamos o controle de quanto está sendo atribuído a cada momento do nosso programa, né, para aquela variável. Isso é muito interessante porque eu preciso acompanhar, afinal de contas, né, se a minha variável está carregando o valor, se não está, qual que é o estado dela antes, né, de eu atribuir um valor. Isso é bem importante da gente estar controlando. Para isso, existem alguns recursos bem interessantes aqui. Eu vou fechar essa janela de verificação imediata. Não, melhor, vou manter ela aqui porque aqui é uma das formas que a gente vai verificar. Eu vou criar uma nova sub aqui então e vou chamar de visualização variáveis, ok? Um nome só para a gente criar uma sub aqui. Vou declarar aqui algumas variáveis. Din, vou colocar a variável nome como string. Vou declarar a variável din idade como data. Vou declarar a variável número. Desculpa, idade aqui eu vou colocar como inteiro, ok? Como integer. Data, nascimento, aí sim como date, né? Porque aí é uma data. Vou declarar também uma variável array. Então vou colocar aqui my array. Vou colocar aqui um array com 4 posições. Vou declarar ela como inteiro também. Vamos supor que eu preciso controlar números nesse array. E vou declarar aqui também um outro array. Esse não vai ser, ele vai ser um array dinâmico. E eu vou deixar ele dessa forma. Ele está dando vermelho aqui porque eu usei
uma palavra reservada do VBA. Ó. Array é uma palavra reservada do VBA, então ele não deixa passar. Eu vou colocar aqui então my ARR. Aí não vai ter problema. Legal? Então, beleza. Uma das formas da gente verificar o estado, né? Qual o valor que contém na minha variável, é o seguinte, eu vou atribuir valor para algumas delas aqui, então eu vou colocar aqui meu nome, Fernando, idade, vou colocar uma idade qualquer aqui, por exemplo, 34, data, nascimento, vou colocar aqui, por exemplo, 1/12 de 1990, tá? E também vou colocar aqui o myArray na posição 2 vai valer, por exemplo, 90. Legal? Então, agora eu vou inicializar o código. Opa! Deixa eu ver no que eu errei aqui. Ah, eu coloquei um A a mais aqui. Vou inicializar o código com F8, tá? Carreguei minha variável nome, carreguei minha variável idade, carreguei a minha variável data de nascimento e carreguei o meu array com o valor de 90, tá? Então, a primeira forma que a gente vai identificar aqui para verificar quanto vale minha variável é usando o comando debug.print. Com debug.print, eu consigo saber o valor da minha variável em tempo real. Tá? Para isso, eu preciso utilizar o comando, né, e carregar a variável. Então, eu vou colocar aqui todas elas na mesma linha, o myArray na posição 2, ok? Aí eu vou arrastar o mouse aqui para cima, só para ele executar o debug. Então, carreguei minhas variáveis, a gente posicionando o mouse em cima, a gente consegue verificar o estado dela, né, quanto que ela está valendo, e vou clicar aqui em F8 mais uma vez. Tá lá, ó. Então, nome me trouxe Fernando, idade 34, data de nascimento 1/12/90 e o meu array na posição 2 vale 90. Legal? Essa é uma das formas da gente verificar o estado da variável, né? Quanto que ela está valendo naquele instante. Uma outra forma da gente fazer isso é o seguinte, eu vou fechar agora a minha inspeção de variável imediata. Aqui no menu visualizar, eu vou acionar aqui, ó, Locals Window, ok? É uma janela de visualização de variáveis locais. Tá? Então eu vou posicionar o meu mouse aqui, vou inicializar o comando com a tecla F8 e na primeira vez que eu clicar em F8, percebam que aqui embaixo vai ser preenchido algumas informações. Cliquei em F8, ficou amarelo aqui em cima, ok? E aí apareceu algumas informações aqui embaixo. O que apareceu? Perceba o seguinte, ó, eu declarei lá a variável nome, idade, data de nascimento, meu myArray com 4 posições e o myArray sem nenhuma informação. Cada variável com o seu respectivo tipo de dado, ok? E aí perceba o seguinte, ó, a variável nome que eu declarei como string lá em cima, nessa janela de verificação de variável, eu consigo identificar a variável nome, vejo que o valor atual dela é vazio, eu não atribuí nenhum valor às variáveis ainda, por isso, para o nome, ele está identificando como vazio e o tipo de dado como string, ok? A mesma coisa acontece com idade, ó. Idade está valendo 0, por quê? Porque eu declarei ela como inteiro. E aqui no final a gente consegue ver que é um inteiro. Data de nascimento é um tipo date. Ele traz aqui tipo date, a data, né, como 0000, e aqui no final o tipo de dado como date. O myArray, ele mostra aqui para nós que ele vale de 0 até 3, ou seja, 4 posições, né, conforme nós vimos na outra videoaula. E se eu clicar no mais aqui, ó, ele vai me mostrar que cada uma das posições do array não contém nenhuma informação, tá? O próximo dado importante aqui é o seguinte, ó, esse myArray eu declarei ele como inteiro, tá? Por isso ele traz cada uma das posições com 0 e aqui no final o tipo de dado como inteiro.
Legal? Por último aqui, então, a declaração do myArray. Então, é um array dinâmico. Nesse momento, eu não sei quantas posições ele vai ter. Eu vou ter que usar o redim em algum momento do meu código. E eu não coloquei declaração nenhuma aqui no final. Perceba o seguinte, ó, deixa eu fechar esse aqui. Então, ele está aqui, o myArray. Ele não tem valor nenhum, né, até porque a gente não atribuiu nada. E aqui no final, ó, o VBA detectou como variant. Tá? Então, quando eu não defino o tipo de dado que eu estou declarando na minha variável, automaticamente o Excel ele identifica como variant. Isso significa que ele vai ocupar um determinado espaço na memória, e se você não usar tudo aquilo, não precisar tudo aquilo, vai ser memória perdida, tá? Então, é bem importante você usar o tipo de dado compatível com aquilo que você precisa na sua aplicação. Tá? Então eu vou alimentar as variáveis só para a gente perceber que aqui, ó, nessa coluna de value, de valor, ele vai mudando os valores na medida em que a variável vai recebendo o valor. Perceba que agora vai mudar a data de nascimento. MyArray na posição 2, ó, vou abrir aqui, ó, a posição 2, esse valor aqui vai mudar para 90. Certo? Aqui vai imprimir, a gente não vai ver porque eu fechei a outra janela. E quando eu finalizo o meu código, automaticamente some as informações aqui, ok? Então, beleza, pessoal. É dessa forma que a gente consegue identificar qual que é o valor atual na variável. É um tema bem importante, presta bastante atenção. Se você não entendeu muito bem, assiste o vídeo novamente, volta do início, para você pegar bem essa informação. Bacana? Te espero na próxima aula. Um abraço, até a próxima.